Podendo estar com a minha família, mas eu faço isso porque eu gosto. Não tô cobrando nada de vocês, não. É porque eu gosto. Mas dessa moral aí, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é transtorno de bipolaridade e transtorno de ansiedade. Nós vamos falar sobre os transtornos de bipolaridade agora. Vamos começar com o transtorno de bipolaridade. Deixa eu tirar um pouquinho aqui que está atrapalhando aqui para você enxergar. Ó. Vou botar aqui. Tá aí, ó. Transtorno de bipolaridade. Aí vem causas e impacto. As pessoas acham que isso é brincadeira. As pessoas até costumaram ficar assim, não, por que você está assim hoje? Não, eu sou bipolar. Por que você está triste hoje? Não mexe comigo não, porque eu sou bipolar. Elas não sabem realmente o que é ser um bipolar, elas não sabem as causas, não sabem as consequências, o que vai acarretar na sua vida, nos seus relacionamentos. Eu quero falar hoje sobre isso, causas e impactos do transtorno de bipolaridade. Vamos lá? Então, primeiramente, o que é o transtorno de bipolaridade? O que é isso? Vou tirar aqui para não te atrapalhar, vou colocar aqui para cima. O que é o transtorno de bipolaridade? Acompanhe comigo, ó. Transtorno afetivo bipolar é um distúrbio psiquiátrico complexo. Sua característica mais marcante é o quê? É a alternância, às vezes súbita, assim, do nada, de episódios de depressão com os de euforia, ou seja, mania e hipomania. A mania que a pessoa tem muitas vezes vai gerar os hábitos, os modelos, vai gerar esse transtorno bipolar. E de períodos assintomáticos entre eles, ou seja, esses períodos que a pessoa tem de alternância súbita, esses episódios de bipolaridade e depressão, isso às vezes é sintomático, a pessoa não sente nada, mas de repente ela cai na crise. Então as crises podem variar de intensidade. As crises de transtorno de bipolaridade podem ser leve, moderada, grave. Frequência e duração disso. Então é assintomático, as pessoas às vezes não sentem nada. Elas não sentem o que está acontecendo. Então não tem uma frequência, não tem uma duração, mas elas estão sentindo alguma coisa. Se falando ainda, o que é esse transtorno de bipolaridade? Vamos ver, tá aqui, ó. O que é? Vou tirar aqui para não te atrapalhar. Vou botar para cá, um pouquinho para cá. Deixa eu ver, se eu diminuir aqui, ó, para não te atrapalhar muito. Aí, vamos lá? O que é esse transtorno de bipolaridade? O que é? Em geral, essa perturbação do humor se manifesta tanto nos homens quanto nas mulheres e varia entre 15 e os 25 anos, mas pode afetar também as crianças e pessoas mais velhas. O diagnóstico é dado em média com 10 anos. Então você vê que isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Isso vai perturbando o humor, vai se manifestando tanto em homens quanto em mulheres. E começa o diagnóstico a partir dos 10 anos de idade. Existem tipos de transtorno de bipolaridade. Existe o transtorno de bipolaridade tipo 1. O que é isso? Transtorno de bipolaridade tipo 1. O portador do distúrbio, ele apresenta o quê? Períodos de mania, que duram no mínimo 7 dias, e fase de humor deprimido, que se estende de 2 semanas a vários meses. Isso é o tipo 1 de transtorno de personalidade. Ainda se falando de tipo de transtornos, então esse 1, o que acontece nesse 1 aí? O quadro pode ser grave, a ponto de exigir o quê? Internação hospitalar por causa do risco aumentado de suicídio e da incidência de complicações psiquiátricas. Então, esse transtorno de bipolaridade tipo 1 não é brincadeira, é coisa séria, nós temos que prestar atenção. O meu intuito hoje é despertar você, o meu intuito é despertar pessoas. Se falando ainda de tipo de transtorno bipolar, nós vamos ver ainda coisas muito interessantes. Deixa eu tirar aqui para não te atrapalhar. Vou diminuir aqui, uma coisa bem didática para você, ó.
tanto na mania quanto na depressão, os sintomas são intensos e provocam profundas mudanças comportamentais de conduta que podem comprometer não só os relacionamentos familiares, afetivos e sociais, como também o desempenho profissional, a posição econômica e a segurança do paciente e das pessoas que ele convive. Então as pessoas acham que transtorno de bipolaridade é uma coisa muito simples. Não, hoje ela não está bem, amanhã ela está melhor, hoje eu acordei mal, mas amanhã eu vou estar melhor. Isso não é brincadeira, não. O transtorno de bipolaridade tipo 1, ele pode não, ele interfere no seu relacionamento familiar. Como é que uma família vai saber lidar com o marido, ou com a mãe, ou com a esposa, ou com filhos que sofrem disso e às vezes não sabem? Um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia ele quer ser social, outro dia ele quer estar só. Isso vai atrapalhar no seu trabalho, porque pessoas que têm problema interpessoal, ou seja, não conseguem se relacionar com as outras, isso vai atrapalhar no trabalho. Ela vai trabalhar de quê? Vai trabalhar com quem? Como que ela vai se relacionar? Hoje, então, se falando de um mundo de marketing digital, se falando de internet, se falando de pandemia, como que você vai se conectar em redes sociais? Como que você vai se conectar com pessoas se você tem transtorno de bipolaridade? Posição econômica. Às vezes a pessoa está numa posição econômica, ela tem um transtorno. Hoje ela quer, amanhã ela não quer falar com ninguém. Isso é complicado. E isso compromete a segurança dos pacientes, a segurança de quem sofre disso e também de quem convive com ele. Primeiro, para ele próprio, que às vezes ele se isola tanto, que a depressão pega tanto que ele pode virar um suicídio, e as pessoas que convivem com ele, que ele pode surtar e pode também partir para cima de alguém e isso causar um transtorno muito ruim para a vida dele. Nós vamos ver agora transtorno bipolar tipo 2. Deixa eu tirar aqui, botar mais para cá para não te atrapalhar. Deixa eu ver aqui. Vou diminuir aqui. Você vai me ver pequenininho aqui em cima aqui, ó. Então, agora nós vamos ver o transtorno bipolar tipo 2. Gente, por que eu decidi fazer isso? Eu tenho atendido muitas pessoas sofrendo com esses transtornos. E muitas vezes não sabem porque não procuram tratamento. As pessoas que estão em volta acham que é brincadeira, que é frescura, que não vai chegar a lugar nenhum. Então, precisamos entender. O tipo 2, o que é o tipo 2? Há uma alternância entre os episódios de depressão e os de hipomania, estado mais leve de euforia, excitação, otimismo e às vezes de agressividade, sem prejuízo maior para o comportamento e as atividades do portador. Então, às vezes aparentemente, o de tipo 2 é uma coisa que, às vezes dá agressividade, mas que aparentemente é mais tranquila. Mas não é. Nós temos que prestar atenção nisso. Aí agora, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para você. Vou deixar aqui. Outras coisas interessantes sobre o transtorno de bipolaridade tipo 2. Transtorno bipolar não específico ou misto. É o 3, outro tipo de transtorno. Nós já falamos do 2, tipo 2, agora o 3. Os sintomas sugerem o diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes nem o número, nem o tempo de duração para classificar a doença em um dos dois tipos anteriores. Então, às vezes, o diagnóstico é meio complicado do transtorno bipolar. Nós vimos um tipo 1, tipo 2, tipo 3, agora tem um transtorno, isso é complicado. É o transtorno ciclótmico. Olha só, o que é isso? É o quadro mais leve de transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. De manhã está bem, à tarde está ruim, à noite está bem, e vai ocorrendo durante o dia. O paciente alterna sintomas de hipomania e de depressão leve. Que muitas vezes são estendidos como próprios de um temperamento instável ou irresponsáveis. Porque a pessoa de manhã está bem, à tarde está mal, de uma noite aumenta, aí tem uma leve mania, uma depressão leve, e fica aquele temperamento meio instável, uma hora é agradável, outra hora não é agradável, uma hora é responsável, uma hora é irresponsável, e isso vai trazendo prejuízos.
Imagine você conviver com pessoas com esse tipo de transtorno bipolares e você está no trabalho, às vezes você quer uma coisa responsável dela, daqui a pouco ela surta, ela fica agressiva, ela não quer conversa com ninguém, aí vai fazer o quê? As pessoas não sabem como lidar e muitas vezes a pessoa passa por isso, a pessoa tem algum transtorno desse tipo de bipolaridade e não sabe, ela não se conhece. É preciso procurar um médico, é preciso procurar ajuda, é preciso procurar as pessoas para você se entender e saber conviver e combater com remédio, com psicoterapia. Nós precisamos ajudar as outras. Aí nós vamos ver agora causas, impactos do transtorno bipolar na vida das pessoas. Como eu já falei, existem transtornos. A pessoa, eu sou bipolar e eu vivo bem. Não é assim, não. O transtorno de bipolaridade atrapalha as pessoas, atrapalha muito no casamento, na vida profissional. Isso atrapalha. Eu conheço pessoas bipolares que elas não conseguem ter sucesso, elas não conseguem ir avante, elas não conseguem ficar num determinado emprego, elas não conseguem crescer, porque elas são tão bipolares que elas abandonam tudo. Então nós vamos ver agora causas e os impactos que acontecem na vida de quem tem transtorno bipolar. Vamos lá? Causas do transtorno bipolar. Vamos lá? Causa do transtorno bipolar. Deixa eu trazer esse aqui um pouquinho para cá, para não atrapalhar muito. Vamos lá. Tudo ao vivo, somos nós que comandamos aqui. Olha lá, causa do transtorno bipolar. As causas desse transtorno ainda é desconhecida. Porém, existem alguns fatores de risco. Então, ainda são causas desconhecidas. Mas existem alguns fatores que podem ocasionar esse transtorno de bipolaridade. Outra coisa, vamos lá ver os fatores? Peculiaridades biológicas, ou seja, a normalidade biológica, uma coisa peculiar que é da pessoa, ou ela herdou, nós vamos ver isso aqui. Neurotransmissores. Às vezes a pessoa tem alguma má formação nos seus neurotransmissores que faz com que ela esteja nesse transtorno de bipolaridade. É por isso que precisa procurar um psiquiatra. Para quê? Para que ele faça uma avaliação, passe os exames. Existem alguns remédios que são inibidores, eles vão inibir os neurotransmissores. Às vezes precisa um remédio para mais, outro para menos, ou para diminuir, ou para aumentar. Então, somente um psiquiatra pode entrar com esse tratamento. Outra peculiaridade, hormônios, né? Às vezes a pessoa tem problema de tireoide, hormônio, essas coisas, e o hormônio ele vai interferir muito no humor da pessoa, porque existem os neurotransmissores e existem os hormônios do bem-estar, os hormônios do humor, né? Aí tem a adrenalina, tem a dopamina, tem tudo isso. São substâncias que atuam no neurotransmissores que são formados por eles. Aí tem a hereditariedade, né? Que você pode herdar da família, da mãe, do pai, dos avós, dos tios. O meio ambiente que a pessoa vive também pode influenciar muito nessas causas de transtorno. Histórico familiar de doença, uso e abuso de drogas recreativas ou álcool, mudança de vida e experiência traumática, isso também pode interferir muito, muito, muito na vida das pessoas. Outra coisa, homens e mulheres possuem as mesmas chances de desenvolver essa doença. Ah, não, o homem desenvolve mais, a mulher. Ambos podem desenvolver transtorno de bipolaridade. Agora nós vamos ver aquilo que eu já estou comentando desde o início. A minha preocupação é isso. Tem pessoas que são impactadas por esse transtorno de bipolaridade e não sabem como elas são impactadas por isso. E por isso que nós estamos aqui fazendo esse conteúdo hoje. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho para cima aqui, ó. Vamos lá. Impactos do transtorno bipolar. Olha só o impacto. Diminuição da produtividade. O colaborador com esse tipo de transtorno pode prejudicar diretamente o alcance de meta da empresa, afetando seu crescimento e desenvolvimento no mercado. Ou seja, a pessoa sofre de algum tipo de transtorno bipolaridade. Ela é bipolar. E ela, quando a empresa precisa que ela tenha produtividade, ela está com transtorno.
Ah, ela tá sem força, ela tá depressiva, ela não quer conversa. Tudo. Imagina a pessoa trabalhando num lugar onde tem equipes, onde ela precisa se relacionar com pessoas, com equipes. E ela chega lá e não quer conversa com ninguém. Já tem uns quadros muito interessantes sobre autoconhecimento. Nos Estados Unidos, na Europa, já tem algumas empresas que eles fizeram um quadro, eu sempre falo isso, eles fizeram um quadro assim na entrada, e o quadro tem aquelas carinhas, né, aqueles emóticos que fala, né, emotes, sei lá, emóticos, essas figurinhas que tem aí tem feliz, chateado, não quer conversa, tal. O trabalhador chega, de manhã ele pega a sua carinha e coloca lá no seu nome, tum. Aí a pessoa chega e fala, pô, hoje o Michel não tá muito feliz, hoje o Michel não tá muito para conversa. Então as pessoas criaram esse método de autoconhecimento para poder ajudar. Porque quando a pessoa sofre de transtorno de bipolaridade, isso vai interferir muito na sua empresa. A ponto de a pessoa chegar a ser convidada a se retirar da empresa. Porque o empresário ele quer produtividade. O empresário ele quer que as pessoas produzam. Outra coisa, as empresas devem ficar atentas a qualquer sinal de desmotivação e problema dos seus colaboradores, visando sempre o bem-estar do capital humano. Então você que tem uma empresa, você que está assistindo, ou você que conhece empresários, conhece patrão, envie essa live para ele. Porque é muito bom que ele tenha um profissional na sua empresa, um psicanalista, um psicólogo, para quê? Para ajudar pessoas. Eu estou com esse projeto, eu estou lançando esse projeto para a Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Eu vou começar a apresentar para as escolas, apresentar para as empresas, para eu manter um profissional de mente renovada dentro das suas empresas. Dentro das suas empresas, para cuidar de vidas. Porque nós somos seres humanos. E tem dia que nós não acordamos bem. E às vezes a pessoa está sofrendo de bipolaridade. É um projeto tremendo que está dentro do meu coração e eu estou colocando em ação rápido. Leia menos e haja mais. Outro impacto do transtorno bipolar. Vamos ver aí, ó. Outro impacto. Vou trazer um pouquinho para cá. Ó. Deixa eu diminuir aqui para você ver a imagem. Diminuir um pouquinho aqui, ó. Não importa é eu, importa é vocês verem. Não sou eu importante aqui. O importante é o conteúdo, o importante é você. Vamos lá. Problema de um relacionamento interpessoal. Ó, o transtorno bipolar pode provocar picos de descontroles emocionais do indivíduo. Essa mudança repentina de personalidade pode afetar de maneira devastadora as amizades, relações de trabalho, família, levar o indivíduo a ser solitário e triste. Aí você vê aí, né, a foto da Mônica, ela tinha esses picos. Mônica era bipolar. Ela dava esses picos de nervosismo, ela pegava o coelhinho e dava na cabeça do Cebolinha, dava na cabeça do Cascão, porque ao mesmo daqui a pouco ela já estava amando. Daqui a pouco ela estava beijando o Cebolinha, beijando o Cascão. Aí você vê também um homem brigando, né? Ou o patrão, você interpreta como você quiser, ou o patrão com a funcionária, ou o marido com a esposa, porque eles têm picos de descontrole emocional, quem sofre de transtorno de bipolaridade. É um pico assim de um descontrole, eles não sabem. É preciso procurar ajuda, um tratamento psiquiátrico, e junto com o psiquiatra, um tratamento psicoterapeuta de um psicanalista, para te ajudar. Aí passa uma auriculoterapia, uns florais de bar para te ajudar. Isso tudo é de suma importância. Se falando ainda de impactos do transtorno bipolar, temos aqui também outro impacto. Isso é tremendo. Essa foto dessa criancinha chorando é tremenda. Vou colocar aqui, ó, outro impacto que leva a esse transtorno bipolar. Olha só, tá aí, ó. Perda total da capacidade de administrar a si mesmo. O transtorno bipolar é considerado uma das principais doenças que provoca a incapacitação e morbidade em nível mundial. Desestrutura a família, gerando angústia, conflitos, estresse, depressão e isolamento social. A pessoa perde a capacidade de se controlar, de administrar a si mesmo. Ela perde porque ela tem picos de bipolaridade, picos de descontrole emocional que ela sofre. A pessoa que tem transtorno de bipolaridade, ela sofre muito, mas ela não sabe. Então ela entra em conflitos com a família, ela entra em conflitos no trabalho, ela entra em conflitos com a amizade. Ela só vive estressada, uma depressão, até chegar ao isolamento social, virar uma ansiedade, essa ansiedade já com depressão, e pode chegar até um suicídio. Isso não é brincadeira. Vamos continuar? Aí o panorama a nível de Brasil.
e mundo. Vamos ver o panorama disso? Porque as pessoas acham que isso é brincadeira, transtorno de bipolaridade. Vamos ver lá? A nível, vou botar aqui, ó, para não atrapalhar muito. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Panorama de nível Brasil e mundo. O transtorno bipolar atinge em média 4 milhões de pessoas no Brasil. E esse dado é de 2016. Nós já estamos em 2020, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, nos ajuda a cuidar de vida, nos ajuda que essa live chegue ao maior número de pessoas. Olha só, presta atenção. Em 2016, eram 4 milhões de pessoas, agora... Eu vou pesquisar isso, vou falar pra vocês. Eu não quero nem... Deixa eu respirar, deixa eu beber uma água. Eu não quero nem imaginar. Eu já imagino. Eu pesquisei outro dia. Mas são tantas informações. Só no Brasil, ó, atingindo 30 milhões de pessoas no mundo, entre crianças, adultos, homens e mulheres. Isso é dados da Organização Mundial de Saúde de 2017. Ó, 18, 19, 20, 21. Já tem 4 anos. E não é só adulto, é criança, adulto, homens e mulheres. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Mas qual o tratamento para as pessoas que sofrem de transtorno de bipolaridade? Qual o tratamento? Existe tratamento? Existe sim. Vou colocar aqui. Grupos de apoio, terapia cognitiva, comportamental, uma psicoeducação, uma terapia familiar, para que a família possa também entender como lidar com as pessoas que têm transtorno de bipolaridade, uma psicoterapia com um psicanalista. Isso tudo é forma de tratamento que você pode usar para poder ajudar as pessoas com bipolaridade. E as pessoas também que estão assistindo que sofrem de bipolaridade, vocês podem procurar tratamento, procura um psiquiatra e ele vai fazer todos os exames, aí você procura um psicanalista para caminhar junto com você, para que haja uma psicoeducação, uma terapia cognitiva comportamental, né? Ajuda também de um profissional terapeuta ocupacional para te ajudar a aliviar esse estresse. Isso é muito importante. Falando ainda de tratamento, eu falei da parte de tratamento, mas com psicoterapia. Agora vem outro tipo de tratamento. Tem vários tipos. Aí tem tratamento, tá aqui, com anticonvulsivos, que é um remédio que só o psiquiatra pode passar. Tem os antipsicóticos. Aí vem cuidados médicos. Às vezes a pessoa vai precisar de hospitalização, de ser internada. Isso não é brincadeira. Você marido, você mulher, você mãe, você filhos. Isso não é brincadeira, tá? Cuide da sua família. Aí pode procurar um especialista, um psiquiatra, pode procurar um psicólogo clínico e também o psicanalista. Não entrou aqui, mas o psicanalista é de suma importância, que é a nossa área. Tem que procurar também um psicanalista. Se falando ainda, como lidar com pessoas com transtorno bipolar? Como lidar com elas? Como que você vai lidar com essas pessoas que sofrem de transtorno bipolar? Vamos ver? Deixa eu ver como é que tá aqui, se tá aqui atrapalhando aqui, ó. Deixa eu trazer para cá, vou diminuir para que vocês possam enxergar direitinho. O que fazer? Como lidar com as pessoas que sofrem de transtorno bipolar? O que você precisa saber? O que dizer para ajudar? O que você deve evitar falar? Você precisa entender. Você precisa saber. É o que você está aqui nessa live hoje. Você está aprendendo como que é as causas, o tratamento. Você precisa saber. Você que sofre disso e você que conhece alguém que sofre disso, você está aqui para isso. Eu estou aqui para te ensinar a como identificar uma pessoa que sofre de transtorno de bipolaridade. O que dizer para ajudar? Aquilo, não criticar, não falar mal, dizer que a pessoa é mal, você é maluca, precisa procurar um psiquiatra, um psicanalista, não. Você precisa explicar para a pessoa que ela é importante para você, que ela é importante para você, precisa se preocupar com ela. Ela precisa entender que você se importa com ela. Então ela precisa entender o que dizer para ajudar. Que ela é importante para você, ela é importante para a família, ela é importante para a sociedade, ela é importante para o mundo e ela tem que ser importante para ela mesma, para ela poder procurar ajuda. O que você deve evitar falar? Isso que eu já falei. Ah, você é maluca, você é chato, uma hora você tá bem, uma hora você não tá. Ah, você é tantã, você é neurótica.
Ah, você é neurótica, você é malucona. Não pode falar isso. Você vai apenas fazer com que a pessoa sofra mais, que a pessoa se isole mais, que a pessoa não queira estar com ninguém. A pessoa já se sente ruim. Vamos parar para pensar. Para para pensar comigo, rapidinho. Olha bem dentro dos meus olhos. Você acha que a pessoa que sofre de transtorno de bipolaridade, ela é feliz? Que ela quer ter mau humor porque ela decidiu hoje acordar. Não, hoje eu acordei, hoje eu não quero falar com ninguém. Ah, hoje eu acordei, hoje eu não quero assunto com ninguém. Hoje eu vou gritar com todo mundo. Hoje eu vou esculachar todo mundo. Você acha? Não. Ela não conhece. Ela não sabe os sintomas. Ela nunca procurou. A mídia não fala isso. Os jornais só vendem aquilo que eles querem. Só vai vender dados. 7 milhões de pessoas têm bipolaridade. Mas tem que explicar. Tem que falar. Então você precisa saber o que falar. Tenha cuidado com as pessoas, tenha amor com as pessoas, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo sobre transtorno de bipolaridade. Tá gostando? Curte aí, dá tempo de você compartilhar com pessoas. Vou beber uma água, vamos lá. E vou começar o outro tema, porque hoje nós temos 2 temas. Transtorno de bipolaridade e agora nós vamos entrar, deixa eu ver, já estamos já com aí, ó, 47 minutos de aula. Nós vamos entrar agora em transtorno de ansiedade. Vou colocar aqui direitinho para você ver. Vamos lá. Ó, transtorno de ansiedade. Vamos ver as causas e impactos do transtorno de ansiedade. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Vou diminuir aqui para não atrapalhar a sua visão aí da apostila. O importante é a apostila e não a minha pessoa. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui só. Ver se eu consigo mais um pouquinho. Então vamos lá. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? Lembrando, a ansiedade é uma reação normal do ser humano diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Ter ansiedade é normal. Ah, eu tenho ansiedade. Amanhã eu vou fazer uma entrevista para um emprego novo. Eu fico ansioso. Eu não sei o que a pessoa vai perguntar, como que vai me receber, como eu vou chegar lá. Eu fico ansioso. Isso é normal. Você sente medo, dúvida, expectativa. Será que vai acontecer? Isso é uma ansiedade normal. No entanto, quando esse sentimento persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia, a ansiedade deixa de ser uma coisa natural e passa a ser motivo de preocupação. Ou seja, a ansiedade todo mundo vai sofrer. Hoje nós vivemos numa sociedade que vive de quê? Aquilo que Augusto Cury falou. SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E essa aceleração gera ansiedade. Essa ansiedade pode gerar uma depressão. Se não tratada, pode virar um suicídio. Agora, ser ansioso é normal. Agora, quando vira uma ansiedade generalizada, que começa a interferir por causa da ansiedade, você não sai para ver um emprego porque você tem medo de chegar atrasado. Por causa da ansiedade, você não começa a fazer um curso pela internet, porque você fica ansioso, porque você não sabe se você vai chegar até o fim. Por causa da ansiedade, você não se relaciona com ninguém, porque você não sabe se vai ser traído por alguém. E essa ansiedade é tão generalizada que te impede de fazer muitas coisas. Aí já começa um transtorno. Agora, ser ansioso é uma coisa bem normal. O que é transtorno de ansiedade generalizada? O que é isso? Transtorno de ansiedade generalizada. O texto citado acima, na verdade, é o principal transtorno da ansiedade generalizada, a TAG. Um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. De acordo com a 4ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística do DSM, olha o que diz. O Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Olha o que diz. As causas. O transtorno generalizado, ele é uma preocupação excessiva. A pessoa ela tem uma expectativa excessiva que é muito exacerbada, exagerada. A pessoa é tão ansiosa que isso para ela, isso trava ela. Aí isso já é considerado um transtorno de ansiedade generalizada, segundo o Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-4.
Isso é muito sério. O transtorno generalizado, a pessoa tem uma preocupação excessiva, não, mas se vai acontecer. Eu estava esse dia com uma pessoa conversando, ela, não, mas o fulano está lá preso na chuva, aí pode acontecer isso, acontecer. Eu falei, calma, espera, a pessoa vai chegar. Pra você ter ideia, na última terça-feira aqui no Rio de Janeiro, choveu muito. A minha esposa ficou presa com meu filho e com alguns amigos, a 2 minutos da minha casa. Encheu tudo. Ali eu esperei, fiquei sentado. Porque não adiantava eu sair de casa, afogar o carro na água e tentar salvá-la. Eu fiquei pelo celular, se acalma. Ela tá grávida, né, de 4 meses. Eu tô com muita fome. Falei, calma, daqui a pouco vai passar a chuva. Pede alguém para comprar alguma coisa aí. A água tava batendo até no joelho. Eu fiquei em casa, não ia adiantar eu sair desesperado. Não ia adiantar eu ficar ansioso. Eu ia acabar com o meu carro na chuva. Eu ia acabar trazendo mais prejuízo, mais transtornos. Então tem situações que você precisa controlar a sua ansiedade. E isso é muito sério. Vamos ver as causas da ansiedade generalizada? Vamos ver as causas? Tá aí as causas. Vou trazer aqui para cima. O transtorno de ansiedade generalizada é uma doença comum, tal como acontece com muitas condições de saúde mental. Não se sabe ao certo o que causa esse distúrbio. Acredita-se, porém, que o transtorno da ansiedade generalizada esteja diretamente relacionada a alguns neurotransmissores que ocorrem naturalmente em nosso cérebro. A exemplo da serotonina, dopamina e neuropinefrina. São tudo neurotransmissores que tem no nosso cérebro. Ainda se falando de causas, nós temos aqui, ainda se falando de causas. Outra crença é de que um conjunto de fatores possa estar envolvido nas razões pelas quais o indivíduo possa vir apresentar a doença. Entre eles, genética, claro, pode ser herdado, fatores externos, isso é de suma importância, quando você tem um fator externo, vários ambientes, várias coisas, várias complicações, várias dificuldades externas, pode com certeza e vai interferir na sua ansiedade, como estresse do dia a dia, qualidade de vida que a pessoa tem. Hoje, se falando então de pandemia, se falando então de lockdown, se falando de morte, o tempo todo você liga a televisão, as pessoas estão sofrendo muito de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Existem algumas coisas aí também muito interessantes. Vou trazer para cá, ó. Algumas condições físicas também podem ser associadas à ansiedade. Os exemplos incluem doença de refluxo gastroesofágico, né? Do gastro aqui, do sistema gástrico. Doenças cardíacas, hipotireoidismo e hipertireoidismo. O que é isso? Problema da tireoide, ou produz menos hormônios, ou produz mais. A menopausa pode interferir. Existe também alguns distúrbios que geralmente ocorrem com transtorno de ansiedade generalizada, que inclui fobias, síndrome do pânico, depressão, abuso de substância, transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa passa por alguma situação que foi muito estressante para ele, vai alcançar uma proporção muito grande. Principais sintomas da crise de ansiedade, tá aí, ó. Principais sintomas da crise de ansiedade. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá aí, ó, tremores. E pior que muitas vezes as pessoas confundem o sintoma de ansiedade com o sintoma de Covid. Olha só, presta atenção. Tremores, falta de ar, dor no peito, fome incontrolável, diarreia, tensão nos músculos, taquicardia, sudorese, suar demais, dilatação das pupilas. Isso tudo são sintomas de ANSI-TAG, né? Transtorno generalizado de ansiedade. E as pessoas muitas vezes acham que isso é Covid. Não é. Preste atenção. Outra coisa também. Mudei aqui. Tem que ajeitar aqui. Eu mudei. Aqui tudo é ao vivo, hein? Eu mudei o negócio aqui. Deixa eu chamar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. É tudo ao vivo. O que eu fiz aqui? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Espera só um pouquinho. Eu virei aqui, ó, a câmera aqui. Vou chamar a parte técnica aqui, rapidinho. Chamar o nosso diretor aqui. André!
Faz favor, é tudo ao vivo. Faz favor, vem cá. Por favor. Chamar o nosso técnico aqui, nosso time. Eu fiz besteira aqui, o povo tá assistindo aqui, cheguei no sintoma e o meu rosto virou. Olha lá. Esse aqui é o André, gente. É o nosso técnico aqui. É o nosso técnico, é o nosso supervisor. Ele faz tudo na parte de vídeo. Queiroz Produções, viu? Em 1 segundo ele resolveu. Muito obrigado. Vamos lá? Ansiedade, sintomas psicológicos. Não, prometo que não vou fazer mais isso, tá? Vamos lá. Não fiquem ansiosos por causa disso. Sintomas de ansiedade, sintomas psicológicos. Medo de falar ao público. É normal sentir um desconforto no momento que vai falar diretamente com várias pessoas. O que chamamos de frio na barriga. Isso é normal. Quando começa uma preocupação em excesso, a preocupação é tão intensa que causa fadiga. Isso é muito complicado. São transtornos psicológicos. Ainda falando de transtorno psicológico, temos aí o comportamento obsessivo constante, problemas de sono, isso é muito sério, insegurança. Se falando ainda de transtorno de ansiedade e sintomas psicológicos, deixa eu colocar mais para cima para você poder ver legal, tem o pânico. O que é o pânico? Esse sintoma é aterrorizante. As pessoas com crise de pânico sentem falta de ar, o peito e a garganta apertam e as mãos esfriam, o coração parece que saltará pela boca. O transtorno de pânico, ou seja, isso sempre se dá depois de um trauma. A pessoa passa por um trauma tão grande que existe um registro automático da memória. E isso perturba tanto ela que vira o quê? Uma síndrome do pânico. E ela começa, não quer sair de casa, começa a sentir ataque cardíaco. É muita coisa, isso não é brincadeira. Isso são sintomas psicológicos também da ansiedade, porque a ansiedade vem também depois de um trauma. Tipos de transtorno de ansiedade. Vamos lá? Tipo de transtorno. Aí vem síndrome do pânico. São períodos de crises intensas de ansiedade que se desencadeiam por algum tipo de trauma ou medo agudo. Aquilo que eu falei. Toda a síndrome do pânico vem pelo medo agudo, muito grande, que ela passou. Eu, no ano de 2019, quase desenvolvi uma síndrome do pânico. Por quê? Eu estava indo para Vassouras trabalhar e na altura ali de Japeri, uma pessoa surgiu do nada de bicicleta. Eu estava a 80 km por hora. Eu tentei tirar o máximo numa via expressa que divide Japeri com o Seropédica. O rapaz vinha com a mãe pedalando. Quando eu olhei, falei, esse rapaz vai fazer besteira. Eu estava a 120 por hora. Eu diminuí e joguei para 80. Ele foi e atravessou na minha frente. Aí eu tirei, peguei só a ponta, ele passou por cima do meu carro, arrebentou meu carro todo, caiu no meio da pista ali. E eu socorri, chamei bombeiro, chamei polícia. Foi uma situação muito ruim, muito ruim. Isso foi 3 horas da tarde, cheguei em casa 1 hora da manhã, socorri, fui para a delegacia. Mas eu quase desenvolvi uma síndrome do pânico. Por quê? Eu fiquei um dia sem dirigir. E outra, eu não podia ver uma bicicleta. Quando eu vi uma bicicleta, meu coração batia forte. Eu começava a suar, foi desesperador. Mas eu fiz o autoconhecimento, respirei e consegui. E as pessoas que não sabem sobre isso? O que elas vão fazer da vida? Elas não sabem. Ou elas não sabiam. Vocês agora sabem e vão poder ajudar essas pessoas. Tipo de transtorno de ansiedade. Já falei aí. Transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. É o mais comum. A pessoa passa praticamente o dia todo ansiosa. Em alguns momentos tem uns picos de ansiedade. Isso é a TAG. Outro tipo de ansiedade, estresse pós-traumático. Foi o que eu acabei de falar. Acontece quando os sintomas de ansiedade começam a surgir após algum ocorrido na vida da pessoa que a deixou traumatizado ou marcada. Existe ansiedade pós-parto, pós-cirurgia, perda de alguém, um acidente, um assalto. Tudo isso pode ser considerado transtorno de ansiedade de um estresse pós-traumático. Tem também o transtorno de ansiedade, tá aqui, ó, o transtorno de ansiedade obsessiva compulsiva, que é o TOC. São pensamentos, ideias que estão constantemente na cabeça de pessoas. E ela não consegue viver se não realizar a tarefa comum, um ritual. Ou seja, toda hora
observar se o clique do botijão de gás está aberto. Toda hora. Ela fechou, mas ela vai lá, vai tentar olhar. Outra coisa, hoje, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, acho que mais de 80% da população brasileira e mundial estão sofrendo de TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, sabe de quê? De lavar as mãos, de colocar álcool na mão. Eu não posso ver um vidro de álcool, nem sei nem onde está o daqui, tá ali. Se eu ver um vidro de álcool, eu já pego, jogo na mão e já tá virando uma ansiedade obsessiva compulsiva. Então, nós precisamos tratar esse negócio aí. Existe também o transtorno de ansiedade de fobias. O que são isso? São apresentações de ansiedade de maneira intensa, podendo ser relacionadas a um objeto ou situação. Por exemplo, medo de baratas. Tão intenso de forma que a pessoa não pode nem sequer ver a imagem de uma barata. Isso já é um transtorno de ansiedade por fobias. Aí tem pessoas por várias. Eu vou contar uma para vocês. Essa fobia. Eu faço tratamento, eu tenho meu analista que me atende todo mês, eu pago para conversar com ele, mas eu tenho pavor de galinha. Não adianta. Eu já descobri nas minhas análises que quando eu tinha 4 anos de idade, eu morava em Queimados, um distrito que era de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. E um primo meu pediu para eu pegar um pintinho de uma galinha preta. Eu nunca vou esquecer isso. Eu peguei o pintinho no colo, na mão e saí correndo. Aquela galinha correu atrás de mim. Eu caí, ela pulou em cima da minha barriga e começou a picar a minha barriga. Eu tenho um pavor de galinha até hoje. Hoje tá menos. Mas antigamente, se tivesse uma galinha do lado do que eu estivesse na rua, eu atravessava para outra. Me lembro que uma vez eu fui comprar uma galinha numa aviária para minha mãe, o cara veio e falou, essa aqui tá boa. Eu falei, não, moça, não precisa, tá bom, essa aí mesmo. Acabei comprando uma galinha ruim, mas de boa. Hoje eu consigo lidar mais com isso, mas tem pessoas que têm ansiedade por fobias. Como lidar com pessoas com problemas de ansiedade? Então, nós vamos ver agora como lidar. Lidando com ataque de pânico ou de ansiedade. Vamos ver? Como lidar? Como lidar com pessoas com problema de ansiedade. Vou tirar aqui para não atrapalhar. Primeiro, fique calmo. Não tem como você lidar com uma pessoa que está com transtorno de ansiedade e você nervoso. Fica calmo, não fica nervosa. Você está muito ansioso. Como é que você vai tratar? Respira, fala, calma. Você vai conseguir. Isso vai passar. Semana passada me ligou uma pessoa, ela estava dentro do supermercado. Eu estou passando mal. Eu falei, calma, respira. Vai para um lugar sozinho. Se acalma, respira comigo, para poder ajudar a pessoa. Não, tá no mercado, cara, tu vai passar vergonha, tá dentro do mercado cheio de gente. Não, você tem que tentar acalmar a pessoa. Outra, leve seu ente querido para um lugar tranquilo. Peça para ele sentar, relaxar, respirar. Aí vem uma observação aí. Afastá-lo da situação atual vai ajudá-lo a sentir-se mais seguro. Ou seja, a pessoa está numa situação de ansiedade. Você tira ela dali e leva para outro lugar. O que vai acontecer? Ela vai entrar em outro ambiente, vai começar a respirar. Isso vai ajudar muito a lidar com pessoas que estão aí com ansiedade. Falando aí de como lidar com pessoas com problemas de ansiedade. Terceiro, ofereça o medicamento. Calma. Como assim, professor Michel Silva? Vou oferecer o medicamento para ela? Calma. Caso o médico psiquiatra dessa pessoa tenha receitado algum remédio. Às vezes, tá quase na hora dela tomar, ela esqueceu, isso também criou ansiedade, porque tem pessoas que até para tomar o remédio, ela fica ansiosa. Então ofereça. Você toma algum remédio? Tá aí na sua bolsa? Vamos pegar, vamos tomar. Ah, não, mas eu só tenho que tomar 4 horas. Não, calma, tá quase 4 horas. Vamos lá daqui a pouco. Você pode oferecer. Outra coisa, diga a ela que ela está segura. Poxa, pega na mão dela. Hoje, falando de pandemia, é complicado, né? Mas dá um soquinho na mão dela assim e fala só, calma, você está seguro. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Respira e deixa que o resto eu resolvo. Se acalma. Aí você vai conseguir fazer ela se controlar. Quinta, faça um exercício de respiração junto com ele. A respiração profunda pode aliviar os sintomas de ansiedade. Você fala, vamos respirar comigo. Solta devagarzinho, vai soltando. Isso faz com que o cérebro comece a se oxigenar, porque muitas vezes as janelas da mente fecham, né? E começa a vir janelas killer, aquela janela assassina que começa a trazer mais ansiedade, aí a pessoa fica desesperada. Se falando ainda de como lidar com pessoas com problemas de ansiedade, vamos lá, outra. Implemente uma estratégia para fazer com que a pessoa se concentre no presente.
Peça para que ela descreva o ambiente. Fala, calma, calma, olha só, presta atenção onde você está. Eu estou aqui, eu estou dentro de uma biblioteca, olha só os livros, calma. Várias pessoas escreveram, né? Então, faça essa estratégia para ela se concentrar onde ela está. Porque às vezes ela sai de si e ela viaja. É tão ansiosa que ela não sabe, ela acha que está numa ponte caindo, está em algum lugar. Faça esse exercício. Sétima, chama uma ambulância e leva para o hospital. Se a pessoa tiver um transtorno de ansiedade muito excessivo, a ponto de se descontrolar, tentar bater nas pessoas, quebrar, você precisa chamar aí um SAMU, uma ambulância para levar essa pessoa para o hospital. 2, lidando com a ansiedade. Vamos lá? Lidando diariamente com a ansiedade. Tá aí. Vamos ver? Deixa eu ajeitar aqui. Como lidar com a ansiedade? Incentivar a pessoa amada a se cuidar. Poxa, procura uma ajuda, eu te ajudo, eu te levo. Você pode falar assim para ela, vamos lá no Rio de Janeiro, eu pago uma passagem de avião para você, vamos lá fazer uma mentoria com o professor Michel Silva, ele vai te ajudar. Pode vir, eu tô aqui para te atender. Poxa, você é importante para mim, você não pode estar sofrendo com isso. Nossos filhos estão sofrendo, você não é acusando. Não é acusando, você é muito nervosa, você é muito ansiosa, por isso que você perde tudo, assim você não vai conseguir. Incentive a pessoa, mostre para ela que você se preocupa com ela, mostre para ela que realmente ela é importante para ela e você se preocupa muito com a vida dela. Segundo, reserve um tempo para as preocupações. Todos nós temos preocupações, mas tem pessoas que têm preocupações de domingo a domingo, pelo amor de Deus. As preocupações, eu não sei te dizer quantas pessoas eu atendo, com tutoria, com consultas, nos grupos, mas tem dia que eu me desligo de tudo. Aprendi isso com o meu diretor aqui. Tem dia que ele solta uma fumaça, ele parece um ninja, ninguém encontra ele. Não vamos falar o nome dele não, mas ele solta uma fumaça assim, ele não atende WhatsApp, ele não responde as suas mensagens, ele não visualiza. Eu aprendi isso com ele. Tem dia que ele solta uma fumacinha, parece ninja. Mas tem dias para preocupação. Agora a pessoa acorda 5 da manhã preocupada e vai dormir 11 horas da noite preocupada, aí não tem emoção que aguente. Não tem. Valide os sentimentos da pessoa. Diga para ela, você é boa, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa importante. Levante a moral dela, mostre para ela que ela é importante para você. Ofereça um toque humano, isso é de suma importância, né? Conheça todas as teorias da psicanálise, conheça todos os psicanalistas que contribuíram para a sua formação. Conheça Freud, conheça Winnicott, conheça Bill, conheça Jacques Lacan, conheça Melanie Klein, conheça Ana Freud, mas lembre-se, quando você for tratar de uma alma, você é apenas uma alma. Ofereça um toque humano para que a pessoa se sinta amada. Aí você vai conseguir, lidando ainda diariamente com essa ansiedade, aceite que as necessidades de cada pessoa são diferentes. A minha necessidade é diferente da sua, a sua da minha, e as necessidades que as pessoas têm são diferentes, as prioridades, os sonhos, a busca é totalmente diferente. Você que está aqui hoje assistindo, você está porque você tem necessidades. Eu estou aqui te ensinando porque eu tenho necessidades também. Então isso é muito importante. Outra, incentive seu ente querido a buscar ajuda profissional. Incentive ele a buscar uma ajuda, tá? Outra, crie uma rede de apoio. Crie uma rede de apoio. É isso que eu faço aqui. O Clube Mente Renovada é uma rede de apoio. Os nossos grupos no WhatsApp, no Telegram, é um grupo de apoio para você, para te ajudar. Como que eu te ajudo? Com as aulas gratuitas, com as mentorias gratuitas. Te ajudo também a te incentivar a estudar, a procurar nosso curso de psicanálise. Assim que eu te ajudo, eu criei uma rede para te ajudar. Eu invisto meu tempo, eu invisto meu dinheiro, é tráfego, é internet, é isso, é uma equipe. Você vê, eu virei o meu rosto de cabeça para baixo e chamar uma equipe. Mas você acha que no final do dia eu não vou ter que pagar essa equipe? Tem que pagar essa equipe. Daqui a pouco ele vai cobrar um almoço já, ó. Daqui a pouco a janta, ele vai... Não, ele vai, depois da live à noite, ele quer sempre lanchar. Sempre lanchar. Vamos levar ele hoje para onde? Vamos levar para aquele lugar? Vamos levar ele hoje pro... Aquele lugar que foi aniversário do diretor. Esqueci. É tão chique que... Eu nem me lembro. Outback. Nós vamos levar a nossa equipe hoje, depois dessa live, pro Outback. Comer aquela costelinha. Moleque. Isso aí. Crie uma rede de apoio.
Aí, obrigado. Chegamos ao final de mais uma aula. Tá aí nossos contatos aí. Tá bom? Eu quero te fazer um convite. E quero te explicar também uma coisa. Tá surgindo várias perguntas. Eu já expliquei no início, falei sobre o Clube Mente Renovada. Mas muitas pessoas estão assistindo. E diariamente entram pessoas novas. Pessoas na primeira, na segunda, na 10ª. Nós temos um canal do Telegram. Nos nossos grupos que diariamente são abertos, ele abre às 13 horas geralmente, fechamos à noite, para a noite não ficar incomodando as pessoas, chegando mensagem toda hora. Então nós fechamos o grupo sempre à noite, lá para as 9, 10 horas nós fechamos o grupo, e às 13 horas do dia seguinte nós abrimos o grupo. Poxa, é muito chato ficar tocando toda noite mensagem. Às vezes você pensa que é alguém da família, né? Então nós fechamos o grupo. Então, lá vai estar lá o link para você entrar lá no Telegram. E quero fazer e respondendo muitas perguntas que estão sendo feitas no YouTube. Nós sim teremos o certificado do nosso curso gratuito de psicanálise. Você vai receber também hoje no grupo todas as informações e como vai dar esse certificado. É bem claro, o nosso curso é gratuito. Vão ser no mínimo 15 aulas e no máximo 30 aulas. A partir da 15ª, o aluno vai poder solicitar o seu certificado de participação no nosso curso gratuito. Você que é estudante de psicanálise, você que é estudante de psicologia, você que quer comprovar horas, que quer dizer que participou lá na faculdade, você pode usar, mas é um certificado de aperfeiçoamento, não, fugiu agora a palavra, de participação, melhor dizendo. Então vai estar lá tudinho, explicando do Clube Mente Renovada, que você participou das 30 aulas, tal, de mínimo 15, máximo 30, falando de transtornos emocionais, tudo, vai estar tudo explicadinho no certificado. Ele vai ser digital, ou se você quiser também que envie, e enviaremos depois, você vai ter todos os detalhes. Mas já estamos explicando aqui, vai ficar gravado nessa aula. Esse certificado de participação não dá direito a clinicar. Esse curso gratuito são ferramentas, eu expliquei no início da aula, você já sabe, é para você que está aprendendo as ferramentas para cuidar da sua vida e cuidar de pessoas. Mas você sim vai ter um certificado com muito carinho aqui do Instituto Humaniza, do Clube Mente Renovada, para você guardar, que você participou e lembrar de nós. Então você vai ter o certificado sim respondendo a várias perguntas que estão sendo feitas no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, vai ter sim o certificado. Lembrando também você que você pode se tornar um psicanalista comigo, me tendo como mentor. Lá nos grupos também, você pode perguntar lá, eu quero informação sobre o curso, a formação Master em Psicanálise. Lá no grupo você vai ter todas as informações, ou aqui nesse vídeo, em algum lugar em cima, embaixo, do lado, algum link que você vai clicar lá e vai saber da nossa formação Master. Que lá você tem mentoria exclusiva comigo, você tem um portal exclusivo do Instituto Humaniza, você tem grupos de apoio, eu corrijo as suas atividades, existem as análises didáticas, estágio supervisionado. Aí eu caminho, nós aqui do Instituto Humaniza, do Clube Mente Renovada, caminhamos com você do início do seu estudo até o final, quando você for abrir seu consultório. E se você quiser, eu vou lá no dia da inauguração. Tem uma pessoa que eu estou supervisionando, mentorando, ela disse que quando abrir o consultório dela lá em Goiânia, ela vai enviar passagem para eu lá participar da inauguração do consultório dela. Eu vou de boa, eu vou amarradão lá ver esse dia da vitória lá, dessa mentorada aí que está comigo. Então quero agradecer a sua participação, te fazer mais 2 pedidos. Poxa, segue aí a gente no YouTube aí, se inscreva no nosso canal do Instituto Humaniza. Nós temos várias pessoas, temos 1.400 pessoas inscritas e poucas curtidas. Você precisa curtir, dar um like aí, aperta a mãozinha aí. Ah, mas eu sou de idade, eu não sei. Aperta a mãozinha aí, ó, tem uma mãozinha, você aperta, para que o YouTube comece a perceber que essas aulas são relevantes, para que essas aulas comecem a chegar em mais pessoas. Então se inscreva, manda o link para as pessoas, manda essa aula para o maior número de vidas que você possa enviar. Você gostou? Você está sendo esclarecido por essas aulas? Então não fique só para você, compartilhe com pessoas. Quero te fazer outro pedido e aqui eu quero encerrar. Me segue lá no Instagram, vai ter também um link aí, psicanalista Michel Silva. Lá diariamente eu coloco frases, lá diariamente eu vou começar a postar vídeos, eu posso me relacionar com você no direct, mandar uma mensagem e tal, e aproveito. Eu comecei há pouco tempo
Eu também já sou um jovem senhor, né? Agora em abril, 17 de abril, completo 41 anos. Então, redes sociais para mim também é coisa novidade. Então, você pode ir lá. Hoje eu tenho 290 pessoas, sei lá, no Instagram. Mas amanhã eu vou estar com 10, 20, 30 e eu não vou poder falar com todo mundo. Aproveita agora. Quem sabe você, psicanalista aí, você aluno, faça uma live comigo direto aí do Instagram. Podemos fazer. Então, segue lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado por tudo. Obrigado por você ter assistido essa aula aí. Nós tentamos fazer o melhor conteúdo para você aqui do Instituto Humaniza, do Clube Mente Renovada, nosso curso gratuito, tá? Hashtag... eu quero dar um pedido quero dar um aviso para todos aí. Me perguntaram lá no YouTube. Ó, minha esposa está com 4 meses. Ontem nós fomos fazer ultrassonografia para tentar identificar o sexo do bebê, se era Davi ou Rebeca. Não conseguimos. Vimos a cabecinha bonitinha, o bracinho, a perninha, o coração, tá tudo perfeito. Mas o bebê estava de joelhos, já estava agradecendo a Deus e não conseguimos ver o sexo. Assim que eu souber, eu vou liberar o sexo, se é Rebeca ou Davi, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, para todos saberem, tá bom? E começar a enviar os presentes da Rebeca ou do Davi. Ó, fiquem na paz, foi um prazer mais uma semana. Essa é a 11ª aula do nosso curso gratuito. Valeu? Fiquem na paz.